No mundo atual, não importa o tamanho do seu negócio, ter um plano de marketing é essencial para garantir o crescimento ou até a sobrevivência da sua empresa. Só que muitas pessoas acham que o marketing é algo caro e inacessível, mas isso não é verdade. E é possível criar estratégias de marketing eficazes com pouco investimento sim. Por isso, vamos mostrar aqui como construir um plano de marketing simples, prático e que precisa de pouco investimento, principalmente para pequenos negócios. Para começar, um plano de marketing é um planejamento das ações de marketing de uma empresa que busca um determinado objetivo. Esse planejamento pode ser desenvolvido por uma marca, um determinado produto ou serviço oferecido por uma empresa, por exemplo. Em outras palavras, é uma ferramenta de gestão que ajuda uma empresa a ser e se manter competitiva no mercado em que atua. Tudo isso através de estratégias e táticas de marketing. Ou seja, ele define como você vai promover seu negócio, atrair clientes e, claro, gerar vendas. E tudo isso envolve ações de divulgação e relacionamento com o público-alvo, seja nas redes sociais, no ponto de venda ou em outras mídias. E um bom plano de marketing deve ser estruturado e baseado em metas realistas, mas isso não significa que precisa ser caro. E muitos profissionais acreditam que o marketing para pequenas empresas é diferente do marketing para grandes empresas. Isso também não é verdade. A principal diferença está apenas no tamanho do orçamento que cada um pode destinar às atividades de marketing. Tudo depende dos recursos disponíveis para investir nas ferramentas mais adequadas, ou seja, em recursos que permitam a empresa criar um canal de comunicação eficiente com seus diferentes públicos. Outro erro bem comum entre pequenos empresários é que, devido ao orçamento reduzido, é enxergar o marketing como um gasto extra ou desnecessário. Assim, muitas empresas deixam de crescer porque acreditam que o marketing é um custo e não um investimento. Logo, como em qualquer outro investimento, precisamos buscar opções que ofereçam maior retorno e entendermos que os resultados podem levar meses ou até anos para aparecerem, combinado? E com isso em mente, vamos agora para os 9 passos para desenvolver um plano de marketing para sua empresa, sem ter que investir muito. 1. Conheça a fundo o seu negócio próprio. Antes de começar a desenhar o plano de marketing, é fundamental fazer uma autoanálise da sua empresa. Saber exatamente quem é, seus pontos fortes, defeitos, em que mercado está atuando, possíveis ameaças, enfim, tudo mesmo sobre a sua empresa própria. O objetivo aqui é ter muito claro quem é a sua empresa e como ela está inserida e posicionada no mercado. Uma ótima ferramenta para ser utilizada neste momento é a análise SWOT. Ela te mostrará as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do seu negócio próprio. Se quiser, temos um vídeo completo sobre a SWOT no nosso canal. 2. Conheça seu público-alvo. Entender seu público de maneira profunda te dará uma base bem sólida para conseguir criar uma relação com seus clientes, principalmente porque você ou sua empresa entenderá não só as suas dores ou necessidades, como também suas preferências, hábitos e costumes, e dessa maneira conseguir trabalhar argumentos que provem que seu produto ou serviço é realmente o que resolverá os problemas ou necessidades dos seus clientes. E um assunto que pode te ajudar muito nisso é Buyer Persona, que resumidamente é a representação ideal do seu cliente. Trata-se de uma pessoa fictícia que, a partir do seu público-alvo, foi sendo desenhada de acordo com as suas características mais pessoais e particulares. Com certeza, isso te ajudará muito nessa dica. Por isso, recomendamos assistir nosso vídeo sobre Buyer Persona e entender bem como isso funciona. 3. Defina seus objetivos. Definir seus objetivos de maneira clara e coerente é fundamental para que todo plano de marketing digital seja desenvolvido de forma sólida e embasada. O que você deseja alcançar? Qual é o propósito do seu marketing digital? Aumentar o tráfego do site, gerar leads, melhorar as vendas online, aumentar o reconhecimento da marca? Quais são as metas específicas? Aumentar o tráfego do site em 30% nos próximos 6 meses? Como você medirá o sucesso? Utilizando métricas específicas como taxa de conversão, ROI, taxa de cliques, que é o CTR, entre outros. Logo, ter objetivos claros ajudam a direcionar suas ações e medir o sucesso ao longo do processo. Assim, você e sua marca terão um direcional muito claro durante todo o seu planejamento e execução. 4. Analise o cenário competitivo. Analisar muito bem seus concorrentes em um mercado em que atua é fundamental.
Logo, avalie como seus concorrentes atuam no mercado e entenda o que eles fazem de certo e errado. Dessa maneira, sua empresa conseguirá encontrar brechas e oportunidades para criar sua vantagem competitiva, que basicamente é aquilo que a empresa tem que os concorrentes não. Dessa forma, essa vantagem servirá como diferencial para conseguir se destacar e chamar a atenção dos consumidores e, consequentemente, efetivar mais vendas. Porém, é muito importante que essa vantagem competitiva seja baseada e que atenda às necessidades ou problemas do seu público-alvo. 5. Considere a jornada dos clientes. De forma bem resumida, trata-se do percurso que um consumidor ou consumidora faz ao longo do seu relacionamento com uma empresa. Ou seja, é a história do cliente com a marca, desde o primeiro contato, seja um atendimento, visualização de alguma comunicação, visita, conteúdo online, entre outros, até a conclusão da compra e o acompanhamento no pós-venda. Em outras palavras, desenvolve-se uma estratégia com o objetivo de compreender as necessidades, dúvidas e dores do público em cada etapa dessa jornada. Com base nisso, é possível desenvolver estratégias personalizadas que consigam atrair, educar e converter consumidores em clientes do seu negócio. Dessa forma, considera-se que uma compra não é somente baseada nas características de um produto ou serviço, mas sim envolve outros fatores bem importantes. Por exemplo, muitas vezes os consumidores não sabem que existe um problema que precisam resolver, ou até não esperam por uma experiência de compra personalizada. E é aí que a jornada de compra entra. Com ela, sua empresa conseguirá se conectar ou interagir com seu público na hora certa, ainda proporcionando informações relevantes e cativantes. 6. Defina seu orçamento. Agora, entenda o quanto você ou seu negócio tem disponível ou pode investir em marketing. Esse passo é fundamental para entender seu poder financeiro, para avaliar quais caminhos podem ser trabalhados de acordo com o seu orçamento. Assim, é focar nas estratégias que realmente são possíveis de serem desenvolvidas de forma responsável e condizente. 7. Defina a estrutura do plano. Agora, trabalhando todos esses pontos que falamos até aqui, defina a estrutura do seu plano de marketing. Aqui estamos falando em definir qual marketing seu negócio trabalhará, o convencional ou digital, ou até uma boa combinação entre os dois. De forma bem prática, o marketing convencional envolve uma série de esforços para criar uma relação lucrativa com o mercado e consumidores, abrangendo qualquer tipo de publicidade ou promoção que não seja digital. Isso inclui outdoors, anúncios impressos, spots de rádio, comerciais de TV, mala direta e até telemarketing, entre tantos outros. Já o marketing digital é o conjunto de atividades que uma empresa ou pessoa executa online, na internet e tecnologias digitais, com o objetivo de atrair novos negócios, criar relacionamentos e desenvolver uma identidade de marca. Ele resume todos os seus esforços de marketing na internet e no ambiente online. E considerando os outros pontos que falamos antes aqui, analise tudo de forma planejada e coerente e entenda qual desses dois modelos atenderia melhor suas necessidades e objetivos. Ou até combinar os dois, o que geralmente funciona muito bem mesmo, que é o que vamos falar aqui. Então, se quiser saber mais as vantagens e desvantagens desses dois modelos, escreva nos comentários modelos de marketing que, se tiver bastante comentário desse tipo, ficaremos felizes em desenvolver um vídeo desse, combinado? 8. Foque nas estratégias de baixo custo. Nesse momento, tenha muita coerência e selecione as estratégias que não exijam um investimento financeiro grande, ou até nenhum. E para te ajudar a enxergar possíveis caminhos, separamos aqui algumas ideias de marketing tradicional e digital, como por exemplo, as redes sociais são uma das ferramentas mais poderosas e de baixo custo, ou até nenhum, que você pode utilizar para começar. Plataformas como Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, WhatsApp e TikTok, por exemplo, permitem que você atinja seu público sem precisar gastar muito, ou até nada, dependendo da sua estratégia. No entanto, defina quais redes sociais fazem sentido, as que o seu público realmente use e esteja presente. Ao mesmo tempo, tenha em mente que cada rede social funciona de um jeito, algumas focadas mais em entretenimento, outras em ideias, algumas mais para o lado profissional, enfim. Além disso, selecione aquelas que fazem sentido para sua estratégia e que você consiga gerenciar no dia a dia de forma organizada, planejada e eficiente. Muitas vezes, profissionais tentam estar presentes em muitas redes sociais, mas, na prática, não conseguem gerenciar todas de forma eficiente. Isso pode ser bem perigoso e acabar atrapalhando as suas estratégias. Além de postar sobre produtos e serviços, é importante criar conteúdo que eduque ou entretenha seus clientes.
Isso gera confiança e faz com que o seu público veja você como uma autoridade no seu setor. Por exemplo, se você tem um pet shop, pode criar dicas no Instagram ou TikTok sobre cuidados com animais de estimação, como alimentar corretamente. Esse tipo de conteúdo geralmente é compartilhado com mais frequência e pode aumentar seu alcance sem gastar nada. E o que pode te ajudar muito nisso é o marketing de conteúdo, que basicamente é uma estratégia de marketing que tem como objetivo engajar e se aproximar com seu público-alvo através de conteúdos relevantes e valiosos para ele. Assim, construir e manter uma rede de clientes e potenciais clientes através de conteúdos que possam ajudá-los a resolver algum problema ou necessidade deles. Então, se quiser entender mais sobre marketing de conteúdo, assista o vídeo que explica bem esse assunto. Uma outra maneira eficiente de atrair clientes sem gastar muito é oferecendo promoções simples, como descontos, brindes ou sorteios. Por exemplo, um restaurante pode criar uma promoção no Instagram. Quem comentar em uma postagem marcando 2 amigos participa de um sorteio para ganhar um almoço grátis. Isso pode ajudar a aumentar o engajamento e atrair novos clientes com um custo mínimo. Além disso, existem estratégias que ajudam a aumentar o engajamento dos consumidores, como por exemplo, cross-sell, que é quando um cliente vai comprar um produto e você oferece outro item que possa complementar essa compra inicial dele, e assim conseguir aumentar o ticket médio da compra deste cliente. Ou então o upsell, estratégia que visa vender um produto ou serviço mais completo e com preço maior do que seria comprado inicialmente. Assim, o ticket médio também fica maior. Fazer parcerias com outros pequenos negócios locais é uma maneira eficaz e barata de aumentar sua visibilidade. Ou seja, procure empresas que não sejam concorrentes, mas que tenham o mesmo público-alvo que o seu, e crie algo que possa divulgar a marca das empresas envolvidas e atrair seus consumidores. Por exemplo, se você tem uma loja de roupas, pode fazer uma parceria com um salão de beleza local. As duas empresas podem promover uma ação conjunta, como um desconto para quem comprar na loja e marcar um horário no salão. Isso beneficia ambos os lados, sem grandes investimentos também. Outra ferramenta gratuita que muitos não conhecem é o Google Meu Negócio. Basicamente, trata-se de uma ferramenta em que empresas podem divulgar de graça os resultados orgânicos ou de rede de pesquisa do Google e de Google Maps também, que é o sistema de mapas e rotas do Google. Dessa maneira, os consumidores conseguirão encontrar suas empresas e conseguir informações importantes do seu negócio, como informações de contato, endereço, funcionamento, horários de pico, fotos, eventos, perguntas e respostas, avaliações. Logo, criar um perfil lá permite que o seu negócio apareça nas buscas do Google e no Google Maps, ajudando a atrair clientes. O e-mail marketing é uma estratégia de baixo custo e altamente eficaz, especialmente para quem já tem uma base de clientes. Enviar e-mails regulares com promoções, novidades ou conteúdos relevantes ajuda a manter os clientes envolvidos e aumentar as vendas. Esses foram só alguns exemplos para tentar te ajudar a encontrar caminhos e estratégias de baixo custo, ou até nenhum, para o marketing do seu negócio. Por isso, se quiser conhecer outras estratégias de marketing para se inspirar ainda mais, recomendamos muito assistir este vídeo que mostra 30 tipos que podem ajudar mesmo o seu negócio. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 9. Implementação e monitoramento. Agora é hora de colocar tudo em ação. Mas lembre-se, a implementação é apenas o começo. Monitorar é fundamental em todo o processo. Por isso, monitore constantemente suas campanhas para garantir que elas estejam no caminho certo. Ao mesmo tempo, avalie tudo que falamos aqui e faça ajustes sempre quando for necessário. Por fim, tenha sempre em mente que criar um plano de marketing para pequenos negócios com pouco investimento é totalmente viável. O segredo está em conhecer bem o seu público, tentar utilizar ferramentas gratuitas ou de baixo custo e ter bastante coerência e criatividade. Pequenas empresas podem alcançar ótimos resultados se seguirem esses passos simples e ajustarem suas estratégias conforme o andamento dos negócios. E lembre-se sempre, marketing não é sobre gastar muito, mas sobre investir de forma inteligente, combinado? E só para recapitular o que falamos aqui, conheça a fundo o seu negócio próprio, conheça seu público-alvo, defina seus objetivos, analise o cenário competitivo, considere a jornada dos clientes, defina seu orçamento,
Defina a estrutura do plano, foque nas estratégias de baixo custo, implementação e monitoramento. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.